Então, gravação iniciada, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui já estamos, olha como vai passando rápido, né, pessoal? Quem vem aqui na tela comigo, conversar, quero que vocês interajam, conversem, coloquem. Eu espelhei novamente aqui um pouquinho o cronograma para vocês irem vendo como nós fomos, né, avançando. Né? Tivemos a última aula lá sobre gêneros literários, que foi uma aula gravada, né? Vocês estão lembrando? Gênero que épico, lírico, o que mais? Dramático, né? E de onde sai o narrativo? Vocês estão lembrados? Sai do lírico ou sai do épico? Sai do lírico ou sai do épico? O texto narrativo. Quem está lembrado da aula gravada? Vamos lá, pessoal, ajudem a professora. O texto narrativo emerge do épico, lírico ou o épico. Muito bem, isso aí. Muito bem, né? A poesia, né? O texto poético vai surgir a partir do lírico. Então, nós já estamos hoje na nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fantástico e verossímil, né? Que faz parte, inclusive, do texto base, está no texto base. Vamos abordar, não de forma como nós abordaríamos dentro de uma disciplina de literatura brasileira, o romantismo, o realismo e o naturalismo. Bom, sempre ter essa clareza que nós estamos trabalhando com introdução aos estudos literários. Então, nós fazemos apontamentos a partir de uma teoria literária, apontamentos a partir dos estudos de gêneros literários, abordamos alguma coisa sobre o romantismo, sobre o realismo e naturalismo, não da forma como a literatura, né, uma aula de literatura brasileira abordaria, ou da forma como uma disciplina de literatura portuguesa abordaria. Nós abordamos aqui, dentro da introdução de estudos literários, aspectos técnicos, né, aspectos da teoria literária dentro desses temas que nós vamos apresentando, de gêneros literários, né, da estrutura da narrativa, de conceitos sobre literatura. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar bem? Então, esse aqui é o nosso cronograma. Vocês podem ver que nós fizemos, né, um primeiro exercício, né, lá na aula 3, na aula 4, eu postei mais um exercício com 2 questões, né, valendo um ponto. Então, alguns me questionaram. O exercício da aula 3, lá na hora da somatória, deu um probleminha no sistema. Então, não se preocupe. Faça um exercício. O importante é fazer o exercício, e aí lá da aula 3, vocês vão pontuar, todos que fizerem um exercício, lá na rota, vão ter essa pontuação 1, ok? Bom, porque lá não soma. Agora, na aula 4, a aula que eu já deixei aberta hoje, só não está a gravação dessa aula, porque nós estamos gravando nesse momento ao vivo, então até amanhã estará postado. Tem mais um exercício com 2 questões objetivas, né? Lá eu testei, a somatória está dando certinho, mas o importante é que vocês façam um exercício. Fazendo o exercício, vocês já vão ter também a pontuação. Vocês vão observar que na questão objetiva, eu deixo 3 vezes para vocês testarem. Se você não conseguir um ou outro na primeira, você faz a segunda e a terceira tentativa. Que o que importa? Importa que você releia, que você tente novamente e que você consiga daí acertar, entendendo o exercício, entendendo a questão. Bom? Vou dar mais uma permissão aqui. Então, o nosso cronograma está seguindo exatamente o que eu estou colocando aqui, né? A próxima aula nós vamos falar sobre, aí é um Meet gravado, que nós vamos falar sobre os elementos estruturais, sim? Gervalina, pode falar? Professora, boa noite. Boa noite. Deixa eu falar, fazendo aquela atividade, eu fiz as 3 tentativas, só que no final não dava para saber quando e qual eu havia acertado ou errado.
só dizia que era 5,050. Ah, tá. É isso que eu estava explicando aqui. Deu um errozinho lá Sim. na hora da Uhum. somatória das questões. Então, o programa não finalizou. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um print da resposta correta e eu disponibilizo na rota ou na próxima aula, na aula gravada, eu começo a aula disponibilizando como foi o exercício da aula 3, como que ficaria a resposta correta do exercício da aula 3. Bom? Aí fica mais fácil. Na aula 4, já não está dando esse problema, que eu fiz o teste lá e soma certinho e aparece o resultado. Se tiver algum problema, vocês mandam um recadinho e aí nós postamos novamente. Mas, de qualquer forma, o que eu vou fazer? Sempre quando tiver a aula posterior a esse exercício objetivo, eu vou abrir com ele e mostrar para vocês. Bom? Pegar Obrigada. esse costume, essa prática, porque daí nós podemos até ver e conversar e vocês vão percebendo como eu vou fazer também as questões da avaliação. Né? Esse é o meu estilo. E aí as questões da avaliação, elas são todas sobre o texto base, os vídeos, né? São muito parecidas com o que vocês vão vindo testando nas aulas que eu coloco os exercícios objetivos. Obrigada, viu, Givalina? Mais algum comentário? Então, vou tirar aqui a apresentaçãozinha e vou colocar o nosso slide. Vocês estão muito quietinhos hoje. Cadê o pessoal de Guaraí? O pessoal de Guaraí está aí? Cadê a mãozinha de Guaraí? Pessoal de Paraíso? Galera de Paraíso? Aqui. Opa, aí. Isso aí. Cadê a galera de Pedro Afonso? Bastante gente lá em Pedro Afonso. Taguatinga. Xambioá. Muito bem. O Salves quer comentar alguma coisa? Mais alguém quer fazer alguma pontuação? Então, eu vou colocar o slide da aula de hoje. Vamos lá, partilhando o slide aqui. Está dando um pequeno erro aqui na partilha. Vamos ver se eu consigo novamente. Estão conseguindo ver? Está aparecendo para vocês? Sim, para mim está. Muito bem. Então, vamos adiante aqui. Então, vocês vão ver que o nosso tema... Boa noite, Deroci. Vocês vão ver que o nosso tema hoje... Né, vamos falar um pouquinho do fantástico e verossímil a partir de alguns apontamentos sobre o romantismo, sobre o realismo, naturalismo. Se vocês puderem deixar nesse momento um pouquinho o fonezinho de vocês desligado, né? Aí vocês ligam quando tiverem alguma pergunta, quando nós abrirmos, ou vocês quiserem fazer algum comentário. Bom? Quero a participação de vocês aqui. O que vocês vão observar, gente? Na aula passada, gravada, né, nós trabalhamos, tem um microfone ligado, gente, por gentileza. Está dando interferência aqui. Ok, obrigada. Tem o microfone ligado ainda, gente, se vocês puderem detectar e avisar o colega. Então, olha só, a última apresentação, então, que foi gravada, de aula, né, nós falamos um pouquinho sobre os gêneros literários. Um pequeno resumo, né? Então, nós vamos ver que a epopeia, a partir da epopeia, nós vamos ter o que hoje nós conhecemos como o texto narrativo. Né? Então, a epopeia trabalhava com as questões narrativas dos heróis, dos símbolos, né? E a partir da narrativa sai o quê? Romance, novela, conto. O que interessa disso para nós? Né? Falando sobre narrativa, falando sobre a produção literária, o que a teoria literária, né, os estudos de introdução aos estudos literários, pode apontar sobre a obra literária, né, em relação a ela ser verdadeira, verossímil, fantasiosa? O que é isso, verossímil? O que é esse fantástico, esse fantasioso dentro da literatura? Me digam vocês, a literatura, ela tem relação, quando você lê um livro, né, seja da literatura brasileira, da literatura portuguesa,
literatura universal, enfim, quando você lê aquilo que você lê, né, aquela narrativa, estamos falando do texto literário, agora especificamente narrativo, tem relação com a realidade? Gente, tem alguém ainda com o microfone ligadinho. Vocês podem me ajudar a descobrir o colega, para avisar o colega, para desligar o microfone? O que vocês acham? A literatura, ela vai falar de algo que é real? Ela tem essa obrigação de falar sobre a realidade? Ou não? O que vocês acham? Cadê meus companheiros aqui? A literatura tem obrigação de falar sobre a realidade? Especificamente? Muito bem, ele colocou aí, obrigação não. Né? A literatura, quando nós vamos estudar gêneros literários, quando nós vamos estudar as épocas literárias, né? Mas pode ser um detalhe de algo, exatamente. Ela pode abordar, e ela aborda temas que nós, né, vamos trazer para a nossa realidade. É normal nós fazermos esse tipo de análise, é normal nós lermos e nos entendermos com a obra dessa forma. Né? Mas o que a teoria literária vai nos colocar? A obra literária, ela é verossímil. O que vocês acham que é verossímil? Então, Éder, fecha teu microfone aí, por gentileza. Nem sempre é sobre a realidade, porque ela é ficção, muito bem colocado, Yara. Nem sempre é sobre a realidade, ela não tem obrigação com a realidade, porque ela é ficção. Mas ela não deixa de beber na realidade porque ela perpassa por alguém que vive a realidade, que é o seu autor, a sua autora. O que é verossímil? Vocês já pararam para pensar? Semelhança com a realidade, muito bem colocado aqui pela Regiane. Verossimilhança, tá? É diferente de verossemelhança, é verossimilhança, é uma semelhança ficcional com a realidade. Então, por mais que uma obra literária, né, coloque algo, ou retrate algo, né, por exemplo, o texto, o Diário de Anne Frank, né, o Diário de Anne Frank tem dentro do Diário de Anne Frank uma questão histórica, né, por ser um diário. É uma narrativa? É, mas é um diário. Então, ele tem uma relação com a história que Anne Frank estava passando naquele momento e com uma realidade histórica. Mas ele não deixa de perpassar o ficcional, nos sonhos de Anne Frank, em tudo que ela vai relatando. Mas é um texto, sim, que tem uma literatura histórica, né? E o João coloca aqui uma visão sobre a realidade. Muito bem. Então, vocês já entenderam o que é essa verossimilhança. E a literatura também, segundo a teoria literária, trabalha com o fantasioso. Nós vamos ver, né, a relação do fantástico na obra. Por exemplo, na obra de Machado de Assis, vou pôr um exemplozinho aqui e falar do fantástico, né? Gervalina, você quer fazer um comentário? Sim? Não, professora, se levantei, foi um equívoco. Desculpe. Obrigada. Mais alguém quer participar aqui da tela comigo? Estou me sentindo tão sozinha. Eu quero sim. Professora, então, meus interlocutores? Boa noite, né? Oi? Sim? Primeiramente, boa noite. Então, digamos que o conteúdo subjetivo de Anne Frank, ele seria verossímil ou digamos que verossímil? Faz parte da Verossímil realidade? também. Ele tem semelhança com a verdade, mas a gente tem que lembrar também que existe uma literatura histórica, né? Que está dentro daquilo que é Anne Frank, porque é um diário. Subjetivos dela, do mundo interno dela. Isso. Né? Como que nós fazemos a relação da leitura com a realidade? Porque nós estudamos a época, porque nós sabemos o que aconteceu, né? E porque ela põe os apontamentos também sobre isso. Mas não deixa de ser um diário, não deixa de ser uma narrativa também de cunho ficcional, verossímil. Uma semelhança muito histórica com a realidade. Tanto que nós vamos ver, quando do advento do romance histórico, e principalmente o novo romance histórico, que vai falar no vídeo que eu vou deixar para vocês
que é o vídeo que vai perpassar o nosso debate, né? Nós vamos ter uma aula com um debate, e que nós vamos discutir, eu vou colocar os apontamentos lá, sobre o romance histórico, né? O Advento com Alejo Carpentier, sobre o fantasioso, sobre o fantástico na literatura, né? Então, tudo isso perpassa a teoria literária. Então, o romance histórico, ele tem um pouco de obrigação de falar da realidade. Por isso ele é classificado como romance histórico. Mas alguém ergueu a mão aqui, quer contribuir? Sim? Ellen? A Ellen pediu para falar isso? Fazer um comentário, então, professora. Então, quer dizer que o conteúdo muito próprio do indivíduo também ele pode ser fantasioso, ficcional, né? Sim, porque é literário. Anne Frank não é um romance histórico, tá? É uma narrativa, um diário, né? Mas ele tem o quê? Quando nós estudamos a história, quando nós sabemos de onde ele vem, que Anne Frank perpassou a história, então ela tem essa semelhança com a realidade, né? Mas não deixa de contar conflitos, ela não deixa de colocar seus conflitos internos, de falar sobre sua paixão, lá dentro daquela salinha onde ela ficou isolada antes de capturarem ela. Bom, um exemplo de como a realidade, ela se envolve com essa verossimilhança, né, com a fantasia, com o ficcional. Então, olha só, lá dentro do nosso material base, né, que vai falar sobre verossímil, sobre o fantasioso, nós vamos ter o seguinte: os mundos que a literatura cria não se desfazem na última página do livro, nem na última frase da canção ou na última fala da apresentação, muito menos na última tela do hipertexto. E aqui nós vamos ter mais um diálogo com a teoria. Incorporados como vivências, eles permanecem nos leitores, constituem-se marcos da história de leitura de cada um. Então, vejam só, aqui nós temos mais um apontamento da teoria literária. O hipertexto, e que tem relação com algo que nós fazemos hoje, inclusive dentro da própria internet. O que são esses hipertextos, esses grandes textos? Esses textos que saem daquilo que lemos e continuam em nós. Quando você sai e conta sobre um livro que você gostou, né? Essa é essa tela do hipertexto. Né? Não morre naquilo que o autor colocou, não morre simplesmente naquilo que foi dito, mas se incorpora e vivencia aquela literatura, aquele acontecimento, aquela história, em você também. Quantos livros nós lemos que fazem isso com a gente? Né? Eu citei aí o do Anne Frank. Anne Frank mexe muito com a gente também. Aí nós vamos lá na teoria, e nós vamos ver aqui que a teoria vai falar sobre, né, algo muito pontual, que são tipos textuais, né, as tipologias textuais. Nós temos tipologia, quando nós trabalhamos com a língua portuguesa, quando nós começamos lá a teoria literária, nós temos que ver. Temos as tipologias textuais: narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa, expositiva, injuntiva e instrucional. Dentro da tipologia narrativa é que nós vamos ter aí essa vivência da literatura, né, com o gênero narrativo, que é o que nos interessa, que advém dessa tipologia narrativa, o gênero narrativo, que nós vamos encontrar nas fábulas, nós vamos encontrar nas novelas, nos contos, nos romances, nas crônicas, que nós lemos o tempo todo. E aí, ao ladinho aqui, eu coloquei, né, um desenho aqui desse hipertexto, né? Acabei circulando tudo aqui. Esse hipertexto vai, hoje, com a realidade, com o advento da internet, nos livros que lemos, por exemplo, dentro de um site, numa crônica que buscamos dentro de um site, num blog, quando nós clicamos lá, nós vamos sendo encaminhados para as várias telas. A leitura é dessa forma, quando você lê algo, né? E principalmente quando você lê, por exemplo, um romance histórico. Nós temos um romance histórico
que faz parte do novo romance histórico que se chama As Naus, do Antônio Lobo Antunes, tá? Português. Então, o que vai acontecer? As Naus, quando você lê As Naus, além de ser um texto super fantástico, né, de ficção, ele também é um texto histórico, e ele é um grande hipertexto cheio de intertextualidade, que conforme você vai lendo, e é muito próprio do romance histórico, você vai lendo esse romance As Naus, ele vai trazer vários escritores lá dentro, ele vai trazer todo mundo que perpassou a história, né, da colonização, e aí você vai falando, puxa, quando falar da colonização, você vai lembrar dos sujeitos históricos que estão lá dentro daquele livro, aí você vai lembrar do outro livro, aí ele vai trazer Fernando Pessoa, ele vai trazer os heterônimos de Fernando Pessoa dentro desse livro As Naus, e vai trabalhando e desconstruindo os Lusíadas de Camões. O grande trabalho desse romance histórico chamado As Naus é desconstruir, através de um grande texto e uma grande intertextualidade, os Lusíadas de Camões. É muito interessante. Então, quer dizer, a leitura, os textos, a literatura, ela nos faz e nos leva para todos esses mundos. Quando nós falamos no hipertexto, que a teoria ali do texto base que nós estamos estudando nessa aula fala de hipertexto, né? Nós temos em mente essa imagem. Esse é um hipertexto atualizado. Esse é um hipertexto atualizado moderno, que passa também pela internet. O hipertexto são grandes rizomas que vão se entrelaçando. Um conteúdo vai ligando ao outro. Quando você lê uma narrativa, você fala, nossa, esse autor parece que está falando disso. Eu lembrei de um autor que fala isso, né? E aí vem a intertextualidade, que quer dizer, entre textos, um mesmo autor pode citar vários textos, te remeter a muitos textos. É como navegar na internet, né? Rizoma é raiz. Vai lembrar muito, né, de raízes. Então, quando você vê aquele texto, por trás daquele texto, na sua compreensão, você vai compreendendo tantos outros textos. Você vai compreendendo tantos outros acontecimentos, sejam históricos, sejam da época em que aquele livro foi escrito. Por isso que é interessante estudar a teoria literária, porque ela nos mostra, por exemplo, lá no romantismo, por que aqueles autores escreviam daquela forma. Né? Tinha a ver com a sociedade da época, tinha a ver com a relação, né, até política da época, tinha a ver com a posição daquele autor naquela época, com a situação que ele passava. Então, não tem como não levar. Vocês acham que tem como não levar para a obra literária aquilo que é próprio do autor? Vocês acham? Dificilmente, né, Yara? Yara já respondeu aqui, dificilmente. Isso, difícil. Né? Não, né? Exatamente. Aí que vem a teoria literária, para nos ajudar. Para dizer que quando você vai analisar um texto e que você contextualiza aquele texto historicamente, você pode fazer isso, que a análise literária te permite. Né? E isso sempre vai aparecer várias características. Quando você analisa um texto, falando de como o leitor recebe aquele texto, você está usando, né, dentro da teoria literária, a teoria da recepção, que diz que o texto não morre no seu autor. Ele é recebido por um leitor, ele é interpretado e vivenciado por um leitor. Então, são raízes, os textos, eles têm raízes. Eles nunca morrem em si. Eles perpassam como hipertexto, eles se perpassam com intertextualidade, que é outros textos dentro de um texto, e esse rizoma, né, a imagem do hipertexto, ele tem uma relação muito grande com o que nós usamos na internet. O que acontece quando nós vamos num site da internet? Nós clicamos num link, aquele link nos leva para outro link, aquele outro link nos leva para mais 2, 3, 4, 5 links. A leitura, ela é assim. Ela vai abrindo
todas essas caixas de conhecimento na nossa vida, a partir da leitura, na nossa memória, na nossa lembrança, juntamos com o conjunto daquilo que aprendemos. Pessoal, tá tudo certinho? Joinha? Estão conseguindo entender, acompanhar? Estou falando demais? Então, vejam só, gente, eu trouxe um pequeno texto aqui, já que a parte da disciplina vai falar um pouquinho, né, do romance, no sentido... E isso, informações de hoje, nós lembramos, sim, daquilo que vimos há muito tempo, né? A nossa construção, a construção do nosso conhecimento, né, ela é atemporal, ela junta toda a nossa vida. Olha só, eu trouxe um trecho aqui, lá do livro de Machado de Assis, Dom Casmurro, né, desse romance, onde ele vai falar, né, um pouquinho. Dai-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada, pois apesar deles poderia passar se não fosse a vaidade e a adulação. Quanta coisa, turma, tem nessas poucas linhas aqui. E se vocês lembrarem de quando vocês tiveram aula de teoria literária e das leituras que vocês fizeram, com certeza, de Dom Casmurro, né? Vocês acham que interessava para o Machado de Assis aquela pergunta que sempre ficou no ar, traiu ou não traiu? Vocês acham que é isso o interessante da obra? Vocês acreditam que é isso que Machado de Assis queria nos deixar? Ou é limitar a obra de Machado a algo muito temporal? Vocês podem ver. Se vocês lerem novamente Dom Casmurro hoje, daqui 10 anos vocês lerem Dom Casmurro novamente, fica gravada a aula, tá, pessoal? Não se preocupem, não. Pode assistir quantas vezes quiserem. É muito bom isso. Ela vai ser sempre atemporal, ficcional, verossímil, uma semelhança com a verdade, vai falar de um tema aí que nós podemos dizer alguma coisa a respeito de traiu ou não traiu, a pergunta que nunca quer calar, mas que não é o mais interessante da obra, não é o que interessa na obra. O que interessa é a qualidade artística, a qualidade narrativa, a qualidade desse autor, né? O toque que Machado dá e nos traz, né, uma realidade tão perspicaz de como Capitu é vista. E ele coloca isso em palavras. Apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? E vai conversando com o leitor. Então, o que é bonito na teoria literária, estudar teoria literária, é que ela vai te ajudando, e isso estica a imaginação do leitor e traz uma ótica particular, né? É apaixonado, nós nos apaixonamos quando nós entendemos aquilo que a teoria literária nos traz, de mostrar quão e quanta qualidade tem um autor em cada linha que ele escreve. É uma construção, uma tessitura, né? É uma colcha que você vai tecendo, colorindo, né? Ligando até o final para dar toda a sua tessitura, a sua beleza. Quanto hipertexto tem de um pequeno fragmento da obra de Machado? Quantos links, né, vamos falar assim, nós podemos interligar com a forma como nós vemos ou olhamos as pessoas ou analisamos? Então, tem muita coisa, né? Uma obra, ela não está limitada a um tema exclusivo. Claro que a questão da traição chamou atenção, né? Mas não é esse o foco. Só isso, sinal de uma mente divergente. Muito bom, Samuel. E aí, a literatura e a criação. Vamos lá? Quem está pedindo para falar? Elizabeth? Elizabeth está pedindo para falar? Gervalina? Elizabeth?
Quando eu li Dom Casmurro, eu analisei, de uma... Sim? Saiu o som. Pode repetir, por gentileza? É a Elizabeth que estava falando? Isso? Oi, Elizabeth. Pode falar. Tá cortando o teu som, querida. Que pena, tá cortando o teu som. Oi. Oi, Sim, deve ser a tá internet ouvindo que deve agora? estar oscilando aí. Pode falar. Isso. É assim, eu quando fiz a leitura de Dom Casmurro, né, Capitu, eu fiquei admirada porque assim, por ela ser uma mulher fora do seu tempo e por ela justamente por ela ser uma mulher fora do seu tempo, né, as pessoas têm uma visão dela de uma mulher que se uma mulher fala demais, se uma mulher veste uma roupa diferente, automaticamente ela pode ter, né, ali um duplo, né, julgamento. Um julgamento por ela já ser diferente numa Exatamente. sociedade que ela é Caiu mais de novo sua machista, que a ligaçãozinha. mulher ela deve ser comportada, deve falar mais manso, mais baixo, né? Então, essa foi a minha visão de Dom Casmurro, de Capitu. Muito bem. E olha só, tem relação com a época e a representação literária que Machado de Assis tem? Sim, com o realismo, não é? Com o realismo. A quebra daquele romance romântico, do romantismo, a idealização da mulher, uma mulher inventada, uma mulher exaltada em cima de um, né, lá no alto, no céu, uma mulher extremamente angelical. Não que nós não tenhamos essas qualidades, mas é a quebra do romantismo para uma literatura realista. É isso que Machado mostra a partir de tudo que você colocou aqui. Mas alguém levantou a mão aí. Pessoal, contribuam com os livros que vocês estão lembrando, pode falar, pode comentar. Né? Criação é isso, entender a criação literária é isso, né? E olha lá, então o texto vai dizer, né, ainda no material base, os mundos fantásticos criados pelo texto não caem do céu e nem são inspirados por anjos ou musas, como o simbolismo nos faz crer, e também o romantismo. Pode falar, Samuel. Eu não li Dom Casmurro, mas o que eu percebi aqui de Capitu, que ela é uma mulher assim com um temperamento mais ardoroso, né? Aquele arquétipo da mulher de Oiá, revolucionária, desafiadora, né? Muito bem, Samuel. E Samuel usa uma palavra que está na teoria literária, né? Basicamente na psicanálise literária. Quando ele fala arquétipo, né? Que legal, fez a peça sobre o livro. Aí ali lembrando, quando o Samuel fala de arquétipo, ele vai falar aqui, ó, de Jung, né? Jung trabalha com os arquétipos. Jung vai falar que esses arquétipos são coletivos, são do nosso inconsciente coletivo, né? Estão no nosso imaginário coletivo. Samuel falou um pouco aí de psicanálise literária. Inclusive, uma das aulas adiante, eu vou fazer uma análise de uma poesia simbolista, uma poesia de Afonso de Guimarães, e mostrar para vocês como a teoria literária, através da análise da psicologia e da psicanálise literária, analisariam aquela poesia. Acho que vai ser uma aula bem interessante e muito proveitosa. São o que? As possibilidades da teoria literária. Nós podemos fazer uma análise, por exemplo, né, sobre a poética do espaço, quando falamos de poesia, analisando a poética a partir da teoria de Bachelard, onde Bachelard vai falar dos espaços. Quando você lê um livro, você começa a observar os espaços da casa que aquele livro traz, e cada espaço dos ambientes que aquele livro traz tem uma poética de espaço, uma poética de devaneio. Então, teoria literária, gente, quando você vai analisar um livro, seja um texto, seja uma narrativa, seja uma poesia, seja uma crônica,
você pode usar, né, a diversidade que a teoria literária traz, de teorias de análise, qual se adapta melhor a você, e você usa. Né? Isso aí é até para um mestrado, para um doutorado, trabalhar com análise literária. Continuando, né? Mais algum comentário? Lembraram de algum livro? Olha o que é Lajolo, né? Vai nos dizer que está lá no texto base. A literatura fala do que poderia ter sido. O mundo literário é o mundo do possível. Nós podemos analisar, nós podemos apontar caminhos, mas não é o único. Né? Outro pode analisar o mesmo texto que nós analisamos e trazer outras ideias, outras qualidades e mundos possíveis. Então, o compromisso da literatura qual que é? O mundo do possível e não o mundo do real. Tem relação com o real? Tem, porque não tem como escapar, né? E o Ayara coloca muito bem aqui, né, dessa profundidade dos sentimentos de Machado de Assis. Por isso que nós não podemos analisar um livro ou uma obra, seja poesia, crônica, ou até um texto de teatro, né, baseado nos achismos que a Yara comenta aí, muito bem comentado. Né? Tudo tem que se basear a partir de uma teoria literária. A teoria literária ela está aí para nos ajudar a contextualizar aquilo que percebemos. Todo mundo, quando lê, faz uma análise, né, sobre um viés, sobre um aspecto. E a teoria literária nos ajuda a entender, puxa, eu analisei a partir da estética da recepção, que bacana. Nossa, eu acabei analisando esse texto e bate com a teoria da psicanálise literária. Que interessante. Eu analisei esse texto e olha a profundidade desse texto, bate com um outro tipo de análise literária que pode ser feito. Quando você começa a perceber isso, aí você começa a sair desse achismo e realmente aprofundar a qualidade da obra, entender a qualidade da obra, o que aquele autor, né, nunca vamos saber efetivamente o que Machado de Assis quis dizer, e nem nenhum outro autor, mas nós podemos nos aproximar. Né? Então, a criação literária nasce de uma imaginação que tem a realidade como referência. Por isso que nós precisamos estudar lá a literatura brasileira, o português, precisamos estudar essas épocas, né, literárias, o romantismo, o realismo, o naturalismo. Realismo e naturalismo, vocês vão perceber que acontecem, né, numa mesma época, numa mesma data, então eles estão caminhando juntos, e nós separamos, então, o realismo e o naturalismo na ênfase que os textos trabalham. Quando nós lemos um cortiço, por exemplo, aquela animalização do cortiço, daquela vida difícil, quando o cortiço retrata até uma teoria social de que do meio, né, que o meio deixa a pessoa exatamente como ela é, que através do meio onde a pessoa nasce, como ela nasce, ela não conseguiria se transformar, né? Nós vemos que isso é uma análise que é do texto naturalista, um texto do naturalismo. O cortiço é um exemplo do Aloysio de Azevedo. Quando nós analisamos, como nós falamos lá de Capitu, nós temos esse tempo muito, esse texto muito atemporal do Machado, e que principalmente que ele trabalha com a questão, né, do autor, né, onisciente, onipresente, né, o autor que sabe, mas também aquele autor, em determinados textos, que está lá, está narrando e está presente também. Né? Olha aí, os livros de Eça de Queiroz, né, o Primo Basílio, muito interessante o Primo Basílio, fantástico o Primo Basílio. Tem tanta coisa para ser analisada até hoje dentro do Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Então, são literaturas, são narrativas que ultrapassam o tempo. Né? Nós vamos ter uma aula em que eu vou falar um pouquinho das tendências modernas, vou comentar um pouco da poesia, um pouco da narrativa. Então, nós vamos incorporando isso. E isso tudo é introdução aos estudos literários. Aí, a Lajolo vai finalizar aqui. O compromisso da literatura com o mundo possível não abandona o projeto de fazer do presente seu ponto de partida ou de chegada. Vejam só, quando nós pensamos em panorama, né, panorama dos estilos de época, nós vamos ver, né, que no Brasil nós vamos iniciar ali.
a partir ali do romantismo, realismo, naturalismo, né? A tendência antes disso, apesar de nós nos basearmos nesse início do romantismo, realismo, naturalismo, de uma tendência europeia dentro da literatura, de fato, é quando o texto começa a ter, né, a nossa tendência também, né? Diferente lá do barroco, diferente do quinhentismo, que é muito europeizado. Texto que fala da colonização, texto que fala de como fomos colonizados, né? Se nós pegarmos aí o romantismo, por exemplo, como nós temos um texto Iracema, nós vamos ver que José de Alencar imbuiu muito do estereótipo idealista europeu dentro do romantismo. E é uma característica, porque advém de um estilo de época que vem da Europa também, né? E nós vamos depois ao modernismo, a Semana da Arte Moderna, que vai quebrar muito esses estereótipos das coisas que vêm do estrangeiro para nós, em relação à literatura, né? Aí, quando nós olhamos esse quadro, que nós pensamos no romantismo, no realismo, no naturalismo, nós vamos ver, né, qual é a visão, né, de idealização. O romantismo tem uma visão de idealização, né, subjetivista, mulher idealizada, angelical, né, o relacionamento amoroso, nós podemos colocar aí a teoria de Platão, né, esse romance platônico, esse romance existencial no mundo das ideias, é muito do romantismo, né? Essas ações muito previsíveis, o culto do eu, uma narrativa de uma aventura e de uma ação, né? Mas não como as narrativas hoje. No realismo, nós temos uma mudança, uma quebra disso, uma visão mais biológica, né? Objetiva, descrição, mais adjetivação, voltados para captar a realidade e como ela é. Por isso vocês viram lá o trecho de Dom Casmurro, onde fala exatamente de como eram os olhos, né, vistos por esse autor de Capitu. Como o personagem via lá dentro da obra os olhos de Capitu. Muito realista. Se nós fizéssemos aqui um exercício de transformar aquele pequeno texto, aquele pequeno trecho de Dom Casmurro, onde fala-se especificamente de Capitu, num trecho romântico, num trecho do romantismo, seria totalmente diferente. Seria idealizado, seria romantizado, aqueles olhos lindos, brilhantes, reluzentes, né? Não oblíquos, não dissimulados. Não é mesmo? Estão vendo a passagem? É o naturalismo, né? Com essa objetivação científica. Pode falar, Samuel, que bom! Quem mais vai interagir aqui comigo? Cadê as experiências? Ia fazer uma descrição completamente de um olhar apaixonado, né? De endeusar um pedestal. Isso mesmo. Então, quando nós entendemos isso que o Samuel está falando aqui, aí nós entendemos por que essas passagens, para que nos serve estudar os períodos literários? Porque eles têm uma história. A literatura tem uma história dentro da sociedade. A literatura bebe também dessa história da sociedade. Não tem como o texto não ser perpassado pela sua forma, pelo que estava acontecendo na sociedade naquela época, qual era a visão social. O texto vai trazer isso. E o naturalismo, lá, no trecho que eu trago aqui, é do Cortiço, depois, né, aquela mulher muito mais real do que o realismo, mas levado para a visão patológica, né? É como se tivesse uma visão, né, demonstração de um animal, personagens trabalhados patologicamente, vivos, grotescos, doentios. Então, os textos, né, quando vem do romantismo, quando vem do realismo, do naturalismo, eles têm quebras que nós conseguimos perceber, porque a teoria também nos permite isso, né? Vejam só, então, um trecho de um livro do romantismo, de um texto, né? Iracema, de José de Alencar, típico do romantismo. Iracema, virgem dos lábios de mel. Você viu que eu trouxe o realismo lá na frente, eu quebrei com o romantismo, né? O romantismo vem antes do realismo, mas eu faço essa quebra para vocês perceberem. A virgem dos lábios de mel,
que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira, o favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Essa exaltação dessa beleza natural, né, exageradamente exaltada e vinculada a esse amor platônico, romantizado, né, jogando também a questão da flora e da fauna romantizadas também, né? Romance indianista, nós sabemos que dentro do romantismo também tem o romance regionalista, e assim por diante. Então, tem um aspecto, tem uma história por trás disso, tem uma motivação dentro dessas narrativas que também é social e histórica. Não tem como não olharmos. Por que José de Alencar escreveu dessa forma? Por que Machado de Assis escreveu daquela forma? Então, dentro da prosa do romantismo, nós temos aí idealismo, subjetivismo, valorização do eu, a poesia não vai ser diferente, o nacionalismo, a religiosidade, o escapismo, né? Escapar da realidade, romantizar a realidade. E era assim. E a literatura, o texto literário, ele vai nos mostrar isso. Né? O Cortiço era um clima mais sombrio, muito bem, Ara, assustador. Quando você olha e quando você lê o Cortiço, você até assusta, né? Com a descrição tão detalhada e animalesca. Né? Mas era natural para a visão naturalista do ser, até porque tinha imbuído por trás disso, né, uma realidade social, de como a sociedade via também o ser humano, né, vivendo no seu meio. Então, o Cortiço vai mostrar bem essa ideologia do ser humano naquele meio, e de que se ele nasceu lá, ele não conseguiria evoluir dessa situação. Era uma tendência passada para científica, analítica, passada para a literatura naturalista. É quando nós vamos ver no romantismo, por exemplo, o culto à natureza, é um trecho aqui do poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que vai nos lembrar muito bem, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Olha aí a natureza exaltada através da saudade. Né? A saudade, Canção do Exílio, o próprio título já diz, que vai nos trazer a saudade, como a Regiane coloca aqui, da terra natal. O romantismo faz isso. Se fosse um autor naturalista escrevendo um poema assim, de saudade, seria totalmente diferente. Se fosse um autor, né, com o estilo naturalista e realista, essa poesia teria muita diferença. Ela não estaria romantizada dessa forma, baseada nessa saudade, nesse emocional com a terra. Então, estão vendo? Por isso a teoria literária ela é interessante, que ela vai também nos mostrando que a tessitura daquele texto, seja ele poético, né, lírico, seja ele narrativo, através de um conto, através de um romance, ele tem a sua época. Hoje, um texto modernista, né, com pós-modernismo na literatura, seria diferente. Ou talvez misturasse todas as tendências. E aqui eu entro num ponto. O romantismo, ele não termina no romantismo. O romantismo, ele perpassa em algumas coisas no realismo, que perpassa o naturalismo, e que assim, por exemplo, quando termina o simbolismo, ele adentra um pouco no romantismo. Então, as épocas literárias, elas não são quebradas. Naturalismo, realismo, simbolismo, romantismo. Um pouco do que se tinha anteriormente vai perpassar também o texto, né, naturalista, o texto simbolista, o texto do romantismo. Né? Isso é como se fosse absorvendo, vai absorvendo e naturalmente vai se reconstruindo. Então, as épocas literárias são apenas para nós termos uma noção. A teoria vai nos dizer, a teoria literária, que as épocas, os estilos literários
são para nós termos uma noção, porque nós precisamos do tempo. Nós somos temporais, né? Precisamos do tempo para entender. Mas não que um estilo não adentre o outro, bom? Porque entra no outro, ok? Dando para entender, pessoal de meus queridos de Guaraí, de Paraíso, de Pedro Afonso, Taguatinga, Xambioá, que coisa boa. Tá cansativo, gente? Tá cansativo? Diminuiu o número de alunos aqui? Tá cansativo? Então vamos dando continuidade. Nenhum, professora, tá ótimo. Tô adorando. E aí, ó, que eu falei lá, que o realismo e o naturalismo estão juntos aí, caminham juntos, 1881 e 1881, né? O início, né, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que é muito interessante esse texto, essa narrativa, porque ela é realmente atemporal. Nós temos aí quem? Um defunto autor? Um autor defunto? Machado de Assis vai nos esclarecer no próprio texto sobre isso. Aí nós temos a literatura fantástica. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um exemplo clássico da literatura fantástica. Já vou mostrar para vocês como é. Aí o naturalismo, né, em 1881, com o Mulato de Aloysio de Azevedo. Duas obras maravilhosas, realmente. Aí eu coloquei um quadro aqui, para vocês irem se localizando, no naturalismo, qual a influência, né? Essa influência do naturalismo, quais características, quais obras, autores. Coloquei um quadro adiante depois também sobre o realismo. Mas olha só um fragmento de O Cortiço de Aloysio de Azevedo, que é um texto tipicamente naturalista, do naturalismo. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas de janelas alinhadas. Vejam só, já tem, nesse pequeno trecho, tem uma imagem de um cortiço vivo. É como se as pessoas estivessem entrelaçadas nesse cortiço. Como a literatura, escrever isso, dizer isso em palavras, não é fácil, gente. É uma criação maravilhosa. Quando o Aloysio de Azevedo nos coloca esse pequeno trecho, fora todo o restante do livro, né? Esse acordar, o acordar cedo, o despertar dessa vida local no cortiço, aquela bagunça, aquela confusão, como se tivesse uma simbiose, uma osmose, as pessoas fossem aquele cortiço, né? Então tem aquela sensação animalesca também, e a sensação de que quem nasceu, quem vive no cortiço, não consegue ter uma ascensão social. Muitos dos textos naturalistas mantêm essa equação científica, né? Isso, a Rita, muito bem, a Rita é desse texto, sim, muito bem, que vai o quê? Tornar essa personagem Rita como um animal, né? Vai descrevê-la como um animal, é aquela coisa carnal mesmo. Diferente lá do romantismo e diferente do realismo. Pode ver, olha, como a imagem de mulher no romantismo, a imagem de mulher no realismo, que nós vimos ali no texto machadiano, e a imagem de mulher, como a mulher é representada no naturalismo. É uma grande quebra. Então, vejam só, né? Mais um trechinho do cortiço. Né? Sentia-se naquela fermentação sanguínea, olha, cortiço com vida, cortiço correndo né, a corrente sanguínea do cortiço, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos, na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Essa é a realidade do cortiço. Pessoas comparadas com plantas, que buscam a vida na lama, é a realidade de uma época naturalista, né? De uma visão social que perpassa o naturalismo, que vai para a literatura naturalista, né? Influenciada por fatores biológicos e sociais. Você nasceu pobre, mais ou menos isso, você vai morrer pobre, né? Como se você não tivesse a condição de ascensão. O cortiço é a melhor forma de analisar o naturalismo. É um trecho impactante que vai mostrar, né, a vida, né, entrelaçada, o ser humano entrelaçado com aquela situação social. E isso faz nós nos sentirmos bem no ambiente.
Aí eu trouxe um pequeno quadro aqui do realismo, né? Brasil, as características, as obras, seus autores, para a gente entendendo, quando vocês leem, né? Qual é a teoria também social que está dentro daquela obra? Que não tem, às vezes, como escapar. O autor queria aquilo? O autor traz, porque é natural e autoral. Mas nós não podemos fechar uma análise só nisso. Isso pode ser também um fator agregador. Sempre lembrando disso. Bom, trouxe algumas coisas sobre Machado de Assis, né, do realismo, que é considerado o maior nome do realismo brasileiro. Ele vai trabalhar nas suas obras muito psicológicas. Vocês podem ver lá com a descrição de Capitu. Aquilo traz um teor psicológico, dá uma emoção, dá uma sensação quando nós lemos. A forma brilhante como Machado escreve. E eu volto no realismo fantástico, lá do texto base, dentro da obra de Machado de Assis. Vejam só, o que é esse fantástico na literatura? Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde a história é contada por um narrador que já morreu. Olha como a narrativa de Machado é brilhante. Muitos autores hoje, contemporâneos, inclusive, hoje nós temos uma literatura. A literatura ela é muito atemporal. E não só atemporal, ela incorpora também, você não tem uma cronologia. Nem todo romance segue uma cronologia, começo, meio e fim. Ele inicia no fim, como Machado fez aqui na história Memórias Póstumas de Brás Cubas, o nome já vai dizer isso, né? É um recurso extraordinário e é um recurso que, na teoria da literatura, nós chamamos de recurso fantástico, é o realismo fantástico. Como que um defunto, né, conta a sua história? Então, a narração de um defunto serve como uma alegoria fantástica para a crítica mordaz do autor à sociedade burguesa do século XIX. Então, ele usa um personagem que é o defunto, esse defunto autor, esse autor defunto, depois ele vai nos esclarecer isso, tem uma diferença, para trazer uma realidade cotidiana, mesmo sendo um elemento ficcional. Mas nós não deixamos de perceber ali a realidade. Né? Tem a realidade. Então, a premissa de Brás Cubas é um homem que já morreu, que escreve suas memórias. E olha só, lá no primeiro capítulo da obra, o óbito do autor vai dizer assim: algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Olha como o Machado é brilhante em sua autoria, porque ele nos traz para o texto, ele conversa com o leitor. Não é todo mundo que consegue fazer isso com facilidade, nem todo autor consegue fazer isso que Machado de Assis fazia. Lá no realismo, lá naquela época, tá? anos atrás. Realismo fantástico. Machado era além do seu tempo. Sempre será. Sempre que lemos uma obra de Machado, sempre vamos perceber o quanto ele era além do seu tempo. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte, suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. Olha como ele diz para nós, leitores, como ele está trabalhando com o método dele. Nessa imagem de personagem e de autor. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas defunto autor. Vejam, tem uma diferença muito grande em ele colocar para nós, leitores, que ele é um defunto autor. Esse pós-morte, escrevendo. Isso é literatura fantástica. Isso é o fantástico na literatura. Aqui está a charada no realismo machadiano daquilo que a teoria literária chama de realismo fantástico, né? Ou fantástico na literatura. Para quem a campa foi outro berço, a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Então vejam como Machado de Assis inaugura, né, esse realismo fantástico. Alguma colocação, alguma intervenção aqui, alguma contribuição? E aí, o texto base vai nos dizer assim: a concepção e a prática romântica de literatura fundem-se na emoção,
na fantasia, na imaginação, nos sentidos e, sobretudo, na experiência de uma vida mais livre e centrada no indivíduo. O realismo fantástico vai fazer isso também. E o texto base continua. A função social da literatura no realismo era conscientizar o povo em geral, por meio de uma temática retirada da vida cotidiana, de seus problemas. A classe média e as camadas marginais eram o foco do realismo, naturalismo. Principalmente o naturalismo, essas camadas marginais. O naturalismo traz, com muita ênfase, as camadas marginais. O realismo mais a classe média, a leitura da classe média. E o naturalismo mais as camadas marginais. Então, vejam só, gente, como a literatura é extremamente enriquecedora. Né? Como ela nos dá margem a não trazermos análises limitadas. Eu analisei e trouxe alguns aspectos aqui para vocês, que vocês, revendo o vídeo e buscando trechos de textos, vocês vão falar, nossa, tem mais coisas aqui. A literatura tem esse caráter infinito, esse caráter belo. Eu quero voltar só lá no início um pouquinho, nós vamos fazendo nosso fechamento. Ah, não apareceu nesse slide, mas eu vou fazer a leitura para vocês aqui. Vocês acham que alguém se sente só com o livro? Nós não somos sós. Né? Quem gosta de literatura, quem gosta de ler, quem gosta de diversificar, quem gosta de uma boa leitura, não se sente só. O livro nos traz a nossa realidade e nos traz também os sonhos, nos traz as questões sociais, as questões emocionais, as questões que nos afetam romanticamente ou não, dependendo do livro que escolhemos. Mas, de fato, nós nunca, quem lê um livro, quem gosta, quem tem costume de ler, nunca está só. O livro, e principalmente hoje, ó, todo mundo colocando aqui, literatura é ótima companhia, faz viajar na imaginação, adoro ler um bom livro. Como que escolhemos bons livros? Agora eu vou questionar vocês e deixar um questionamento. O que é um bom livro? O que vocês acham? Ou pensam que seja um bom livro? Cada um vai dizer alguma coisa muito pessoal do que vem a ser um bom livro. Então, aqui, nós não podemos só ficarmos preocupados com o cânone literário, que o cânone literário vai dizer quais livros, né, são assim, livros bons, livros clássicos, livros importantes, livros essenciais. Existem livros, lógico, que são essenciais. Mas um bom livro é aquele que te faz vivenciá-lo. Quando você vivencia aquilo que você está lendo, efetivamente, você está diante de um bom livro. Quando você sai do seu mundo e você se projeta em outros mundos, quando aquele livro muda um pouco a sua realidade, te faz pensar e refletir, ou te faz descansar a sua mente, ter mais criatividade, pensar diferente sobre um assunto, pensar melhor, modificar alguma coisa em você, na sua atitude, no seu vocabulário, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, aí você, de fato, está diante de um bom livro. Vocês acreditam que é assim? Me falem aí. Nossa, estou me sentindo muito sozinha. Cadê meus companheiros? Boa noite. Assim, boa noite. Quando eu vou escolher um livro, assim, eu sou professora de história, então... Ai, que maravilhoso! Eu sempre prefiro aqueles livros que conseguem me trazer mais a questão da realidade, né? Realmente, para mim poder ter aquele entendimento real, de aprender realmente. Eu consegui imaginar, igual quando eu fui ler o Império Azteca, o Império Inca e o Império Maia, aí eu fiquei assim, gente, lá naquela época, ele já tinha uma noção, os povos pré-colombianos,
que os nobres, por eles estar numa posição maior, se eles cometessem algum crime, roubassem alguma coisa, a pena deles era maior do que a do camponês, porque justamente por ele estar numa posição mais alta, ele deveria dar, né, ali o seu exemplo. Aí eu olhei aquilo ali, e a questão da traição também, né? Então, antigamente, lá no suolo pré-colombiano, se traísse, tinha a probabilidade até de você ser condenado à morte se a pessoa traída, né, não lhe perdoasse. E se ela perdoasse, ela poderia escolher a pena para você pagar. Gente, é isso que eu tenho que mostrar para os meus estudantes. Gente, olha essa história. Eu me afundo, eu nado naquela história, né, que eu fico assim apaixonada. Eu vou mentir, não, eu fico muito feliz. Aí, quando eu estou lendo na escola, na hora do almoço, que eu trabalho em colégio integral, aí eu fico saindo pelos corredores. Gente, olha esse trecho aqui, olha como é que é interessante. O microfone da senhora está desligado. O microfone está desligado da senhora. Ah, perdão, obrigada. Parabéns, que delícia te ouvir. Tua aula deve ser uma delícia, viu? Eu adoro história, adoro história. Você já leu, você vai gostar muito de romance histórico. Você já leu algum romance histórico? Lembra de algum romance histórico? Acho que você vai gostar muito, muito de romance histórico. Se a senhora puder me citar alguns, né? Olha, se você conseguir as naus, você vai ver a desconstrução que Antônio Lobo Antunes faz no livro As Naus em relação ao livro Os Lusíadas. Você vai percebendo desconstrução e ele vai citando personagens históricos da colonização, da descoberta, inclusive da descoberta, né, da vinda dos portugueses ao Brasil, à América, muito. Ele te leva, assim, para história de cada página. Não, eu já vou atrás já. Vou atrás do PDF já para me poder colocar os meus estudantes para fazer a leitura junto comigo, que a gente faz junto, né? Ele é um texto bem difícil, acho que ele é um texto bem difícil. Ele é um texto aí difícil. Que é bom mesmo. Aí você vai fazer o pessoal pensar. Aí eles vão entender, né? Essa desconstrução do herói, dos Lusíadas, do herói português, do que ele fez. Antônio Lobo Antunes vai desconstruir. Eu não sei se ele é fácil de conseguir, mas, assim, se de repente, eu tinha o PDF dele, ele já é de alguns anos atrás. Mas eu vou olhar algumas coisas, e se eu conseguir o PDF de alguma coisa, de algum romance histórico interessante, eu disponibilizo também. Bem, ó, difícil quem vive a literatura não gostar de uma história, né? Tem que entender de história. Quem lê tem que entender de história. Não é possível nós lermos, se nós entendermos minimamente da época em que aquele livro foi escrito, da situação do seu autor. É uma forma de análise também, né? Biográfica. Olhar aquele livro através da biografia do seu autor ajuda bastante. Não fecha-se a análise nisso. Não se fecha a análise em biografia, mas se fecha uma análise, se complementa uma análise através da biografia do autor, através da história da época, através dos acontecimentos políticos, sociais da época em que aquele autor escreveu. Bom, olha só, gente, eu gostaria de ler um trecho aqui, eu achei que tinha entrado no meu slide, mas acabou não entrando. A solidão jamais será um problema enquanto houver livros. Então, o que eu desejo a vocês é que vocês não se sintam só. Enquanto vocês tiverem livros, vocês não vão se sentir só. Pode sentir uma solidão de uma pessoa do lado, de conversar com alguém, mas quando você lê, isso te estimula o vocabulário, isso estimula a tua criatividade, e isso vai estimular também a sua melhor interação. Então, quem lê nunca está só. Nunca está só. Bom, eu desejo a vocês uma boa noite. Estou preocupada? Está preocupada, Gevalina? Não, preocupa não, Gevalina. Não se preocupa não. Eu vou fazendo as coisas pausadamente. Quando eu for fazer questões lá na revisão, por exemplo, se vocês estão preocupados com a avaliação, tem a revisão da avaliação, onde eu mostro o meu estilo de exercício. Os exercícios são baseados no material, nada fora do material, não se preocupe. Às vezes na aula nós falamos várias coisas e complementamos,
mas eu vou fechar os exercícios basicamente no material para vocês terem um apoio de leitura. Tá bom? Nessa aula, gente, na aula 4, que eu já abri, o fórum é geral de dúvidas, não é avaliativo. Mas eu estou vendo poucas pessoas participando lá no fórum. Vai lá colocar a sua opinião, fale de algum livro que leu, do realismo, naturalismo, do romantismo, sobre o que nós vimos aqui na aula. Tem uma atividade avaliativa valendo 1 ponto. Você entra na rota lá da aula 4, vai lá em exercício, clica em exercício, já vai aparecer para você fazer o exercício. São 2 questõezinhas objetivas sobre o conteúdo de hoje. E eu desejo a vocês bons estudos, que vocês tenham uma excelente semana. Se viu como passa? Mais de 1 hora. E correu, não foi? Eu fico muito feliz quando vocês falam, já terminou, já acabou. Isso é sinal que a aula estava rendendo, a aula estava aprendendo. E eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Quero, na próxima aula, que mais pessoas liberem a câmera, para eu poder ir vendo vocês também, interagindo aqui. Que quando eu fico olhando aqui, eu só vejo um G, um H, um D, um R. Eu vejo o alfabeto. Vocês já viram, a gente vê o alfabeto. Eu quero vê-los também aqui comigo, né? Não virem só alfabeto para mim, não, viu, gente? Samuel e Deruci, vocês querem pontuar alguma coisa? Não, eu achei a aula em si fantástica, gostosa, muito interessante, aprendi muito mesmo. Estou cada vez mais interessado. Então, isso é um pontinho, um boom lá para a teoria literária que vocês vão ter depois, né? Então, é uma introdução, por isso que nós vamos falando de vários aspectos. Acho que quando nós entrarmos na poesia, eu fizer análise de um texto poético, da poesia simbolista, vocês vão entender onde a teoria literária pode, de fato, nos ajudar nas representações e análise dos textos, que são importantes para a vida acadêmica, são importantes para você escrever um artigo, são importantes para você, nas suas pós-graduações, né, entender e poder fazer um bom projeto também, futuramente, relacionado à literatura, quem sabe. Eu vou desligar aqui, né, vou terminar a nossa gravação, aqui, desejando a vocês uma ótima semana, não desanime, vamos nos dar as mãos, ajudem os colegas, quem entende mais, ajuda aquele colega que está caminhando para entender mais, ensina, manda um modelo, manda um exemplo, fala como faz o exercício, como mexe lá na rota, que assim nós vamos compreendendo um pouco mais. Deruci? Professora, só falar, você está trazendo uma aula super dinâmica para a gente, tentando fazer com que a gente possa participar, mas é muito bom te ouvir. A gente, pelo menos para mim, eu consigo viajar, consigo imaginar, né, um mundo, né, fantástico até. Consigo imaginar, quando você começa a falar um pouco sobre alguns personagens, eu consigo imaginar a doçura de cada um, né, a sutileza de cada personagem. Então, a gente consegue imaginar através das suas descrições. Então, muito bom. Assim, estou encantado com as aulas e, com certeza, a gente tem muito ainda para crescer dentro. Todos nós, Deruci, todos nós. Quando você fala, você acrescenta ao meu mundo mais conhecimento. Todo mundo aqui, quando fala ou quando escreve, acrescenta ao mundo do outro mais conhecimento. É impossível eu não me encantar com o que você está falando e perceber que você consegue ter esse olhar e me ajuda, inclusive, a melhorar as aulas. Me ajuda a melhorar as aulas, porque eu vou trazer mais exemplos, eu vou buscar mais exemplos para dinamizar mais. Eu vou, inclusive, mostrar aqui para vocês, só vou tirar o slide para essa apresentação aqui, que eu quero mostrar uma outra. Só para vocês. Só partilhar aqui. Só um pouquinho, gente. Apareceu o texto aí para vocês? Acho que deu alguma coisa errada aqui. Vou tentar partilhar novamente. É rapidinho, tá? Antes de finalizar, rapidinho. Aqui no cronograma, tá? A aula 4, que é hoje, que nós estamos finalizando. Próxima aula ela é gravada, dia 1/9, eu disponibilizo a narrativa e seus elementos estruturais.
Aqui eu vou dar vários exemplos, já vou trabalhar com exemplos, já aproveitando o gancho com o que vocês falaram. Na aula 6, é um debate, gente. Na aula 6, dia 15/9, então vocês já comecem a assistir. Eu disponibilizei, tá? Vou disponibilizar, e aqui você pode também pegar, eu vou mostrar para vocês, eu vou colar aqui no chat, você vai assistir um pequeno documentário, tá? Que vai falar sobre o realismo mágico, fantástico na literatura. Aí tem o linkzinho, bom? Eu vou pedir para a coordenadora mandar esse linkzinho para vocês e vou disponibilizar também na rota. Vou colocar no finalzinho lá na rota também amanhã, o link e o informativo lá nas mensagens também, nos avisos, que vocês vão ter que assistir esse videozinho que fala sobre realismo fantástico. Nós vamos fazer um debate nessa aula do dia 15/9 sobre esse vídeo. É um vídeo curto, mas nós vamos poder fazer um bom debate. Vamos ver se vocês conseguem. Tá dando para ver aqui? Não está aparecendo, né? Mas eu vou mandar o link para vocês. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Perdão. Desculpa, gente. Só tentando aqui pegar... Só um instante. Só mais um instante. Desculpa. Ok. Mas aí nós vamos fazer um debate sobre essa teoria do fantástico. Bom, então, vocês assistem o vídeo, eu vou trazer as ponderações e nós vamos conversando sobre literatura fantástica. A teoria de Alejo Carpentier. Então, muito interessante. E é isso que nos dá vida, é isso que nos motiva, é isso que nos mostra como a literatura é tão dinâmica e diversificada. Então, eu desejo para vocês bons estudos, boa semana. Não, ninguém larga a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Tá? Não é possível soltarmos as mãos. Lembra que eu falei na última aula para vocês? Não existe no vocabulário de vocês desistir. Existe a palavra persistir. Fiquem com Deus. Tem toda uma semana aí, só estamos na segunda-feira. Bom trabalho. Leiam, estudem, continuem. Beijo para vocês. Tchau, tchau.